Bom, antes de entrar na sintaxe, deixa eu mostrar uma coisa aqui. É a questão de atualização da página, né? Observe que eu tenho uma página aqui, ó, assim, sejam bem-vindos, galera. E vou pegar, vou dar um Ctrl C e vou colocar isso uma, duas, três. Vou salvar, né? Então deveria vir quatro frases para mim. Peço para atualizar. Não. Por que que ele não atualizou? É erro? Não. É porque foi criada uma cópia na minha máquina da página quando foi carregada a primeira vez, tá? Então, para que sempre o browser vá no servidor e pegue a página atual, você vai ter que entrar em ferramentas, opções da internet. Aqui tem histórico de navegação, histórico, configurações. Aqui, ó, verificar se há versões mais recentes das páginas armazenadas. Então eu vou querer que sempre que eu visitar a página web, ele vai no servidor e atualiza para mim, tá? Você vai dar um OK, um OK. A partir de agora, você deu um teste, ó, seja bem-vindo, galera. Então tudo que eu fizer na página, salvar. Beleza. A questão da sintaxe. Vamos aqui. Então, ao escrever um código PHP, você sempre vai encerrar o código com ponto e vírgula, tá? Independente, sempre. Então, padrões sempre utilizando ponto e vírgula ao fim de cada instrução. Igual esse comando que eu peguei e coloquei mais de um comando aqui, né? Tudo encerrado com ponto e vírgula, beleza? Tá. A questão das strings, você vai colocar entre aspas ou apóstrofo, tá? Utiliza mais aspas. Por quê? Se eu precisar colocar um aspa dentro aqui, eu posso usar o barra, tá? O barra, ele vai permitir colocar, vamos colocar um aspa, sejam bem-vindos. Por exemplo, se eu colocasse aspa galera aqui, ó, salvar e vamos testar para você ver que não vai, deu um erro, correto? Porque você vai ter que usar o contra barra lá. Aqui você coloca um barra para saber que aqui é uma aspas, um barra. Beleza, e assim eu consigo colocar galera, tá? Isso, então eu estou mostrando a sintaxe e estou mostrando lá, tá, pessoal? O PHP ele suporta dois estilos de comentário, né? O, o primeiro, né, ou o segundo. Então aqui comentário 1, exemplo de comentário. Comentário 2, exemplo de comentário. Se for mais de uma linha é barra asterisco, né, e asterisco barra para fechar, vocês já estão acostumados. Deixa eu levar isso aqui, o conteúdo aqui, só para mostrar como é que fica lá. O comentário é importante, você está utilizando, falar o que o comando faz, o que a regra de negócio está fazendo, para ajudar o programador, correto? Então vamos colocar aqui dentro. Ó, fica em verde, comentário 1, por exemplo. O barra barra, comentário 2, ou barra asterisco, tá? Vamos salvar. Linha 8. Faltou expecting, vírgula, ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá na ponto e vírgula, ponto e vírgula. Deixa eu ver se tá pra cá. Aqui já tá mais de uma linha. Ah, são as minhas aspas. Quando eu copio fica tudo errado. Vou ter que arrumar aqui também.
aqui também. Mais rápido. Salvar. Beleza. Tá? Observe que ficou tudo na mesma linha, né? Eu teria que colocar um comando HTML aqui dentro, igual aqui um BR, para separar de linha. Então eu posso usar comandos HTML, criar tabelas aqui dentro, formatação, qualquer coisa aqui dentro do código BR. Salvar. Aí. Vamos continuar aqui então. Então a gente mostrou o comentário. Então, olha, nossa primeira página em PHP. Vamos levar ela para lá que eu já explico ela aqui. Posso jogar ela aqui dentro. Vamos apagar isso. Olha, HTML iniciou, fechou. O título, primeira página em PHP, body, corpo, né? E aqui está o reconhecimento que aqui dentro tem comandos PHP. Então esse é o meu primeiro script PHP. Aqui, como eu falei, você pode utilizar as tags aqui do HTML, ó, dentro dos textos em PHP. /pp. Vamos salvar. Vamos verificar. Tá falando, deve ser questão lá da... Sim. Questão... Beleza. Pronto. Salvei. Vem aqui. Então esse é o meu primeiro script PHP. Posso escrever tags HTML dentro dos textos PHP. Tá. Então isso já foi mostrado. Sequência. Ah, legal. Variáveis em PHP. Toda variável vai começar pelo cifrão. Após o cifrão deve-se colocar uma string, que deve começar por uma letra ou pelo underline. Tá? Nunca por número. Após esses caracteres, podem ser inseridos letras ou números. Só após aí que você colocar a letra, você pode colocar o número. PHP é case sensitivo. Minúsculo, então, é diferente de uma variável com letra maiúscula, né? Que no caso você tem 3 variáveis, todas chamadas var, tudo minúsculo, primeira letra é maiúscula e todas maiúsculas. Tá? Como é que você vai declarar uma variável? Lá no Visual a gente colocava int, o nome da variável e tudo, né? Aqui no caso do PHP, se você colocar o valor, colocar um número para uma variável, ele vai ser inteiro. Se você colocar um nome para uma variável, ele vai ser string. Tá? Então, ó, o tipo de uma variável é determinado pelo contexto em que a variável é utilizada. Se você assimila um valor string para a variável, var se torna um string. Se você assimila um valor inteiro, ela se torna um inteiro. Tá? Vamos aqui no exemplo então. Vamos colocar uma variável aqui. $. Vou colocar igual a 5. Então colocando $A igual a 5, ponto e vírgula para encerrar. Então eu criei uma variável que vai, caso o cara está recebendo um número, então ela é inteira. Né? Posso colocar para aparecer aqui, ó, echo. Echo é como se fosse o nosso write. É para imprimir mesmo, para mostrar isso pra gente. Então eu coloco aqui, por exemplo, $A. Ou seja, ele vai colocar ele vai compilar e vai colocar pra gente o valor 5 aqui. Esse é o meu primeiro script, no caso 5. Salvo aqui. Cadê? Quantos minutos eu já tenho? 9 minutos. Teste. Tá aqui 5. Tá? Poderia colocar um nome também.
Então, as variáveis aqui, vamos supor, $B igual a Pedro Moisés $B. Salve. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, ponto e vírgula. Falo que tem que sempre colocar e esqueço. Beleza, Pedro Moisés. Então tá aqui. Então, vou declarar a variável é o cifrão aqui, mais a variável, o nome da variável. Constante, pessoal. Ó, constante tem que ser declarado maiúsculo. Não pode ter um sinal de cifrão antes dela, porque senão é variável. Só pode ser definido utilizando define. Pode ser definido, acessado de qualquer lugar, sem que as regras de escopo de variável sejam aplicadas. Elas não podem ser redefinidas ou eliminadas. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. Define variável valor, eco variável. Vamos criar uma aqui só para mostrar que aqui é uma constante. Então define, parênteses, coloca aqui, sei lá, x maiúsculo, colocar aqui 100, ponto e vírgula. E aqui a gente pede para imprimir x. Salve. Opa, não é. É para imprimir o valor. Beleza, deu errado porque eu coloquei o x, a constante, dentro da aspas, né? Na verdade eu tenho que colocar fora, vírgula. Vou pegar e colocar um x aqui. Salva. Tá aqui, 100. Tá? Então aqui a gente aprendeu a definir então as variáveis, a constante. Beleza. Os tipos que o PHP trabalha é boolean, que é true false, inteiro é 1, 2, 3, float é ponto flutuante, string, array, object, resource e null, né? A gente vai trabalhar alguns desses tipos aqui, não todos, né? Depende do nível aí de vocês. À medida que tem cursos mais avançados, vocês vão trabalhar todos. Vamos lá. Aqui tem informações dos números, vocês vão ler isso para mim depois, tal. String, array, objetos, null. Né? E a gente entra nos operadores, né? Bom, você tem aqui o operador da adição, subtração, divisão, multiplicação, módulo, que é o resto da divisão. Atribuição a gente já estava utilizando, né? Que é o igual. Então eu poderia fazer aqui rapidinho. Eu coloquei, poderia colocar o B como sendo 3. Poderia fazer $C sendo igual $A mais $B, ponto e vírgula. E pedir para imprimir aqui, no caso, C. Salvar. 8. Né? Então vai ter exercício, vocês vão estar trabalhando esses operadores aqui. Né? Cada um aqui é uma variável, né? $x, $y variáveis. Né? Eu fiz lá uma atribuição. Você percebeu que eu coloquei o C recebendo a soma de A mais B. Tá. Tem os operadores de comparação, isso a gente vai utilizar nas estruturas condicionais para comparar se duas variáveis são iguais, né, ou se duas variáveis são diferentes. Né. Operador de controle de erro, suporta o gerador, um operador de controle de erro, caractere arroba. Quando ele percebe uma expressão em PHP, qualquer mensagem de erro que possa ser gerada por aquela expressão será ignorada. Tá?
Mas por enquanto a gente vai tá fixo ó, nos operadores, soma, subtração, divisão, multiplicação, porcentagem. Nos operadores de comparação, igual, idêntico, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. Tem os operadores de incremento e decremento, né? Tem o pré-incremento, pós-incremento, pré-decremento e pós-decremento, né? Vamos executar, por exemplo, o pré-incremento mais a variável e vamos pedir para imprimir ela. Tá? Então a gente vem aqui, por exemplo, vamos pegar mais dólar, ponto e vírgula, e vamos pedir para imprimir o A. Salva. 6, né? Ou seja, eu acabei de incrementar o A. Se fosse para, voltando aqui na minha tabelinha, pré, né? Colocou 6. E o pré-decremento? Vamos colocar então aqui também o menos. Vamos salvar e vamos imprimir 4. 5 menos 1, 4. Tá? Vamos lá, pessoal, só explicar rapidinho aqui o que significa esse pré e esse pós. Tá? O que é válido para ação vai ser válido para subtração. Então vamos fazer aqui, fazer o pré. Vamos mostrar aqui então. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar o pré-incremento. Mais. O que vai acontecer? O A está valendo 5. Então pré significa que ele vai somar mais 1, vai ser 6, mais 3, 9. Então ele está fazendo antes. Vou colocar aqui 9. Tá? O que significa o pós? Primeiro ele vai utilizar a variável A com valor 5 e depois ele vai adicionar 1. Aí o A vai estar valendo 6. Tá? Só para mostrar. Não, mas tem que mostrar C primeiro. C, que aí já mostra o que eu estou querendo. 8. Viu? Então o pré ele adiciona 1 e já faz a operação. E o pós, que é pós, ele utiliza a variável antiga, 5, soma com 3, 8, depois ele deixa o A valendo, se eu pedir para imprimir o A vai estar valendo 6, porque já foi utilizado. Tá? Essa é a diferença do pré e do pós. Isso é uma boa questão de provar. Os operadores lógicos que a gente trabalha muito é o AND, o OR, da tabela verdade lá, o SHOR. Isso aqui ainda depois eu faço uma pequena revisão disso. Então, a primeira semana eu quero colocar ainda a estrutura condicional. Tá? Mas eu vou encerrar essa parte dos operadores para a gente entrar na parte da estrutura condicional, estrutura de decisão. Tá? Beleza? 20.